Olá pessoal, tudo bem? Ah, Bem, dado que a gente viu algumas questões de recorrência aí, né, na parte anterior, vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Existem alguns exercícios muito legais relacionados, por exemplo, à sequência de Fibonacci, tá? Então, definindo aí a sequência de Fibonacci, eu tenho que F0 e F1 é igual a 1, tá? E que o Fn é o próprio Fn menos 1 mais Fn menos 2, tá? É uma sequência que, conforme eu falei, ela está presente em vários aspectos, em vários lugares, né? E tem algumas regrinhas aqui. Por exemplo, vamos fazer esse exercício. Prove que, tá? F de n mais 1 mais f de n menos 2, isso é igual a 2 vezes fn, tá? Isso aqui vale para n maior ou igual a 3, né? Porque daí, se o meu n, por exemplo, na verdade é o n maior ou igual a 2 aqui, né? Porque daí eu tenho no mínimo f0 aqui nesse fn menos 2. Tá? Então, vamos provar aqui que essa relação é possível. Tá? Aqui, pessoal, uma das formas da gente provar é tentar fazer isso de forma direta, né? Usando aqui a regra geral. Então, por exemplo, o Fn mais 1 mais o Fn menos 2 é igual a 2 vezes Fn. Bem, então eu vou tentar escrever. A gente já sabe que o Fn é Fn menos 1 mais Fn menos 2. Tá? Bem, para o próximo termo, o que a gente pode falar? Olha, para o índice Fn mais 1, então, ele é igual ao anterior. Quem é o anterior do índice Fn mais 1? É o Fn. Mais Fn menos 1. Certo? Bem, perceba aqui que eu estou mais ou menos com essas duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar vou chamar essa aqui de equação 2 e esse aqui é a equação 1, tá? Bem, eu vou fazer equação 2 menos a equação 1. Olha só o que a gente vai obter. Bem, do lado esquerdo da equação, eu vou ter Fn mais 1 menos f de n. Tá? Do outro lado, eu vou ter Fn menos o mais Fn menos 1, que é da equação 1, e vou diminuir da equação 2, que é Fn menos 1 menos Fn menos 2. Bem, se você olhar bem, aqui sobrou para a gente esse Fn menos 1, a gente pode cancelar. Eu tenho Fn menos Fn menos 2, Fn mais 1 menos Fn. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca aqui, né? Eu vou passar esse Fn menos 2 para o lado esquerdo e esse Fn eu vou passar para o lado direito. E ele vai se juntar com o Fn que já tinha do lado direito, né? Então, portanto, aqui, o Fn mais 1 mais Fn menos 2 é igual a 2 vezes o meu Fn. Opa, isso era o que a gente queria chegar, não é? Então, portanto, a gente tem que isso é válido. Tá? E, com isso, eu já consigo provar aí, usando uma forma direta de prova. Né? Bem, e aí? Será que tem só essa? Não, eu posso também tentar utilizar uma prova por indução. Tá? Então, eu consigo também provar por indução. Tá? Essa daqui eu não escrevi antes, mas é uma prova direta, né? Uma demonstração direta aí, né? Eu fui utilizando, a única coisa que eu utilizei foi a regra de recorrência, basicamente. Tá? Bem, a prova por indução, o que acontece na prova por indução?
primeiro, eu tenho o caso base, né? O que é o caso base? Será que isso serve para os primeiros elementos? Bem, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever primeiro a sequência de Fibonacci, tá? Sequência de Fibonacci, então, F0 igual a 1, F1 igual a 1, F2 igual a 2, F3 igual a 3, F4 igual a 5, F5 igual a 8, F6 igual a 13, 21, 34 e assim sucessivamente, tá? Bem, o caso base, lembra que o n é maior ou igual a 2? Então, o caso base vai ser para o n igual a 2. Quando n é igual a 2, a minha regra diz o quê? Olha, Fn mais 1, ou seja, F3, é igual, mais, né, F0, né, que é o Fn menos 2, igual a 2 vezes F2. Vamos ver se isso é verdade? O F3 aqui, só para deixar isso mais claro, aqui eu tenho, né, o F0, peraí, queria deixar de vermelho aqui, né? Então, aqui eu tenho o F0, aqui é o F1, aqui é o F2, aqui é o F3, F4, F5, F6, F7 e F8, tá? Bem, quem é o F3? O F3 vale 3, né? F0 vale 1. Tudo isso é igual a 2 vezes o F2, que vale 2. Isso daqui é verdade? Sim, isso daqui é verdade, né? Então, deixa eu só, vou acrescentar um lápis verde aqui. Beleza. Tá. Ok. Então, pessoal, o que basicamente eu tenho aqui é que isso é verdade, né? Para essa minha base, né? Que é n igual a 2. Bem, vamos fazer mais. Para n igual a 3, eu tenho que F4 mais F1 é igual a 2 vezes F3. Bem, quem é o F4? F4 vale 5. Então, 5 mais 1 é 2 vezes quem é o F3? É o próprio 3. Isso é verdade? Sim, isso é verdade, pessoal. Então, ok, joinha de novo, tá? Beleza, pessoal. Consigo fazer até para mais um termo aqui, ó. N igual a 4, por exemplo. Eu tenho F5 mais F2 igual a 2 vezes F4. Quem é o F5? 8. Quem é o F2? 2. Quem é o F4? 5. Então, isso é verdade, porque 10 igual a 10. Beleza. Eu tenho aí minha base, tá? E tenho aí vários casos possíveis aí, iniciais, tá? Bem, com isso, a gente pode ir para o segundo passo, né? Que é, se eu tenho a base da minha indução, eu preciso ter a hipótese da minha indução. A hipótese, conforme a gente já sabe, é que Fn mais 1 é igual a mais, né? Eu esqueço. A hipótese é provar o que eu tenho, né? É o que eu tenho para provar. Isso é 2 vezes f de n para qualquer n maior ou igual a 2. Tá? Então, eu tenho que provar exatamente isso. E o que eu preciso provar? Preciso provar que, tá? Para o próximo termo vai funcionar. É exatamente isso aqui que eu preciso provar, tá? Que o Fn mais 2 mais Fn menos 1 é igual a 2 vezes Fn mais 1.
Bem, para provar isso, tem várias formas, tá? Bem, uma delas, por exemplo, é usar o seguinte: eu vou começar do lado esquerdo e eu tenho que chegar no lado direito, tá? Então eu tenho essas duas coisas aqui, tá? Bem, pessoal, de cara eu tenho o seguinte, tá? O fn mais 2, ele vai ser o f, usando a regra aí, né? Eu tenho que ele vai ser fn mais 1 mais fn mais fn menos 1, certo? Ok? Então, eu basicamente mantive aí. Ok, beleza, né? O fn mais 2, ele é o fn mais 1 mais fn menos 1, tá? Aqui nem vai precisar muito, mas na verdade, porque na verdade esse cara aqui, ó, é o fn mais 1, né? Então, com isso, eu tenho duas vezes fn mais 1, tá? Mas eu queria usar a hipótese aqui de indução. Enfim, essa é uma das maneiras, tá? Sem maiores problemas aí. O que eu posso utilizar, pessoal, é isso daqui, ó. Então, vamos tentar retomar. O fn mais 2 mais fn menos 1. Isso daqui vai ser igual a fn mais 1 mais fn menos 1. Bem, quem que é o fn mais 1? Pela hipótese de indução, ele é duas vezes f de n menos f de n menos 2 mais f de n mais f de n menos 1, né? Bem, deixe-me ver aqui. Não acho que isso daqui vai funcionar muito bem. Bem, deixa eu tentar uma outra alternativa. Eu vou começar pela hipótese, tá? Então, fn mais 1 mais fn menos 2 é igual a 2 vezes f de n, tá? Bem, como o fn mais 1 vale por... Eu sei, pessoal, que o fn mais 2, ele é fn mais 1 mais f de n, né? Então, o fn mais 1, ele é o fn mais 2 menos f de n, tá? Então, é basicamente isso que eu vou usar. Então, o fn mais 1, ele vai ser fn mais 2 menos f de n mais f de n menos 2, e isso é igual a 2 vezes f de n, tá? Então, basicamente, eu transformei o fn mais 1 nesse cara. A mesma coisa dá para você fazer com fn menos 2, porque fn é igual a fn menos 1 mais fn menos 2. Então, o fn menos 2, ele é fn menos fn menos 1, né? Então, ao invés de ter esse fn menos 2 aqui, eu posso ter fn menos fn menos 1, né? Bem, olha só o que isso vai me gerar.
Então, esse menos Fn corta com esse mais Fn, né? E aí eu tenho do meu lado direito Fn mais 2 menos Fn menos 1 igual a 2Fn. Mas eu não quero ter menos Fn menos 1, eu quero ter mais Fn menos 1, que é o que eu preciso provar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar dos dois lados 2 vezes Fn menos 1. Tá? Bem, com isso, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter Fn então eu vou ter Fn mais 2, esse menos Fn menos 1, quando somar com 2 vezes Fn menos 1, vai ficar Fn menos 1. É igual a 2 vezes Fn mais 2 vezes Fn menos 1. Certo? Bem, esse meu lado direito é 2 vezes Fn mais Fn menos 1. Olha só o que aconteceu. Então, eu tenho 2 vezes isso daqui. Só que isso daqui, pela regra de Fibonacci, é 2 vezes Fn mais 1. Então, está provado aqui por uma indução em que eu utilizei a hipótese aí de indução, né? Certinha, eu consigo mostrar aí que esse cara é verdadeiro, tá? Então, perceba que tem várias maneiras da gente provar quando a gente tem recorrência. E um desses artifícios é quando a gente utiliza indução, tá? Bem, quer ver um outro exemplo? Um segundo exemplo, pessoal, é isso daqui, por exemplo. Imagine, prove que f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais reticências até o Fn aqui é igual a Fn mais 2 menos 1. Olha só que interessante, isso é para n maior ou igual a 0, tá? Então, perceba que a soma dos termos de Fibonacci até o termo de número n, ele é o termo de número n mais 2 menos 1. Né? Bem, para você fazer uma prova direta disso, é um pouco mais difícil. Então, eu já vou usar a indução aqui diretamente. Tá? Bem, vamos ver o primeiro termo, a base aí da nossa indução. A base, como n é maior ou igual a 0, n é igual a 0, eu vou ter o quê? Olha só, f de 0, pessoal, é f de 0 mais 2, que é f2 menos 1. Se eu for olhar lá para a sequência, eu vou ter basicamente que 1 é igual a f2 vale 2 menos 1. E isso é verdade. Percebam que isso é verdade. Vamos testar para mais alguns casos. Para o caso n igual a 1, por exemplo, f1 é igual a f3 menos 1. Né? Quem é o f1? Tá? É isso, né? O f1 também é igual a 1. 1 é igual a f3, que é 3 menos 1. Opa, espera aí. Será que eu coloquei alguma coisa errada aqui? Só um instante. Tá. Perdão, pessoal. É uma soma, né? Então, aí, Márcio. É uma soma. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é que eu estou começando lá do F0 mais F1. Isso vai dar 1 mais 1, que é 3 menos 1. 1 mais 1 é 2. Então, isso é válido. Ufa. Né?
Beleza? É sempre bom, embora não seja necessário em alguns casos, é sempre bom fazer uns 3 casos para você entender o que está acontecendo ali, né? Olha só, o terceiro caso, que é para n igual a 2, eu tenho F0 mais F1 mais F2, isso é igual a F4, que é 5, menos 1. E olha, é verdade, porque 4 é igual a 4, tá? Bem, então, o que a gente vai utilizar aqui agora, depois que a gente mostrou a base da indução? A gente tem a nossa hipótese de indução, que é, né, que a soma F0 mais F1 mais reticências mais Fn é igual a é igual a Fn mais 2 menos 1, tá? Beleza, dada essa hipótese, tá, isso para n maior ou igual a 0, tá? O que a gente precisa provar? A gente precisa provar para o caso seguinte. Então, precisamos provar que essa mesma soma, quando eu penso para o cara seguinte, tem que dar ali o cara seguinte, menos 1. Tá? Então, essa soma aqui tem que dar Fn mais 3 menos 1. Tá? Bem, se eu começar do lado direito, tá? Então, seja a soma F0 mais F1 mais F2 mais F3 mais Fn mais Fn mais 1. Tá? Bem, pela hipótese de indução, toda essa primeira parte da soma aqui, ela, pela hipótese de indução, vale Fn menos 2, Fn mais 2 menos 1, tá? Isso aqui é a hipótese de indução que a gente está usando. Então, olha só, isso daqui vai dar Fn mais 2 menos 1 mais Fn mais 1. Olha só o que a gente tem do lado direito. Fn mais 2 menos 1 mais Fn mais 1. Se eu passar esse menos 1 para o outro lado aqui, vai ficar Fn mais 2 mais Fn mais 1. E isso daqui, pessoal, pela regra de recorrência da sequência de Fibonacci, é Fn mais 3, tá? Então, eu estou usando aqui a regra de recorrência. Bem, logo, o que aconteceu? Aquele somatório que eu tenho aqui, né, de i igual a 0 até n mais 1, Fi, tá? Então, estou só reescrevendo aqui a minha soma. Ele vai ser igual a Fn mais 3 menos 1, né? Como queríamos comprovar, tá? Então, com isso, eu consegui provar, né, que essa sequência dessa soma aqui vale para o próximo termo, tá? Utilizando a hipótese, com isso, por indução, eu consegui mostrar aí essa regra. Certo, pessoal? Então, tem vários outros exemplos de coisas que a gente poderia fazer. Por exemplo, a gente tem isso daqui, tá? Imagina isso daqui, ó. Imagina que eu tenho, tá? Como primeiro termo, eu tenho uma bolinha, tá? Essa é a nossa primeira situação. Na segunda situação, eu vou colocando bolinhas embaixo dela. Então, eu coloco 2 bolinhas aqui, tá? Beleza? Bem, na terceira situação, para ir montando esse triângulo, eu acrescento 3 bolinhas. Na quarta situação, que eu faço, eu acrescento aí 4 bolinhas. Tá? Bem, qual que é a diferença entre como que essa sequência vai continuar, né?
quem é o triângulo que tem na situação N, né? Então, o que eu estou interessado aqui, né, se eu ir pensando nessa situação em que eu vou acrescentando bolinhas para manter esse triângulo, né, quem é a situação N? Essa é a dúvida, tá? E aí, pessoal, a gente pode estabelecer aqui uma relação de recorrência. Olha só que interessante. Bem, se eu chamar isso de sequência, né, então vou chamar de T de triângulo, tá? Então eu tenho que T1, por exemplo, vale 1. O que eu tive que fazer para vir para 2? Eu acrescentei 2. Então T2 foi 1 mais as duas bolinhas que eu estou inserindo, tá? O que eu tive que fazer para a situação 3? Lembrando que esse 1 era a situação anterior. O que eu tive que fazer para ter 3? Não, para ter 3 eu não tive que acrescentar 2, eu tive que acrescentar 3. Então, T3 eu peguei a situação anterior, certo? E somei 3. Bem, e para o T4? O T4 eu peguei a situação anterior, que era o triângulo 3, e somei 4. Bem, o que a gente pode colocar como hipótese? O que está acontecendo? Bem, o TN, ele está chamando o anterior, né? Então, TN é TN menos 1, mais quanto? Bem, se é o enésimo triângulo, ele vai ter N bolinhas na sua base, tá? Então, a gente basicamente tem essa regra geral. Isso daqui é a nossa regra, geral não, perdão, é a nossa regra de recorrência. Tá? Quem é esse cara aqui? T1 igual a 1, isso daqui é o nosso termo base. Tá? E, bem, percebam, pessoal, que basicamente, tá? Se eu for somando isso, né, imagina aqui que eu quero saber quem é o triângulo TN. Ele é o TN menos 1 mais N. Né? Percebam uma coisa, que se eu pegar todas essas equações aqui, ó, imagina que eu vou somar elas. Quando eu somo elas, olha o que acontece. O T1 corta com esse T1. O T2 corta com esse T2. O T3 corta com esse T3. O T4 corta com o T4 que está aqui, porque T5 é T4 mais 5. E assim sucessivamente. Até chegar aqui no Tn menos 1, que vai cortar com esse Tn menos 1. Então, olha o que me restou no final. O Tn, ele vai ser o 1 da primeira equação, mais 2 da segunda equação, mais 3 da segunda equação, mais 4 da quarta equação, mais vários termos, até esse n aqui. Então, esse Tn é a soma de 1 até n. A gente já está cansado de saber que essa soma vai ser 1 mais n vezes n dividido por 2. Tá? Perceba que eu não precisei de muito esforço, mas eu acabei obtendo aqui uma regra geral. Tá? Essa sequência não é uma PA, ela não é uma PG, mas eu consegui obter aqui uma regra geral. O triângulo N vai ter 1 mais N vezes N dividido por 2. Tá? Professor, será? Vamos ver aqui. Bem, se eu for escrever a sequência T, né, ela é 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 4 mais 5, 15, 10 mais 5, 15, 21, 28, né, e etc. Certo? Bem, olha o que a regra geral diz. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, deixa eu já ir escrevendo aqui, né? Então, o T1 vale 1, o T2
T2 vale 3, o T3 vale 6, T4 vale 10, T5 vale 15, T6 vale 21, T7 vale 28. Bem, perceba que eu montei isso utilizando a regra de recorrência. Mas se eu fosse usar a fórmula, então eu teria, por exemplo, para n igual a 1, eu tenho 1 mais 1, 2 vezes 1 dividido por 2. Isso dá 1. Para n igual a 2, eu tenho 1 mais 2, 3 vezes 2 dividido por 2. Corta, sobra somente o 3. Quando eu tenho 3, 1 mais 3, 4 vezes 3 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Quando for 4, eu tenho 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10. E assim sucessivamente, tá? Então, o 7, por exemplo, é 1 mais 7, que é 8, vezes 7, 56, dividido por 2, dá 28. Tá? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, percebam que dentro de relações recorrentes eu posso encontrar outras relações, como, por exemplo, as duas outras de Fibonacci, tá? E de problemas matemáticos, eu consigo também estabelecer relações recorrentes, como foi esse último exemplo aí dos números triangulares. Então, os números triangulares, eu consigo obtê-los utilizando uma regra de recorrência e perceba que, às vezes, se eu trabalhar um pouco, nesse caso, eu consigo uma chamada regra geral, né? Ou seja, eu posso deixar de ter essa regra de recorrência para ter uma regra que independe dos outros termos, né? Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima.